Gente, muito feliz de estar aqui no Sintel, até porque eu conheço esse lugar há muitos anos, desde o meu tempo de movimento estudantil. Fizemos muitos congressos aqui, o Sintel sempre nos recebeu com muito carinho, né, e sempre, enfim, travando lutas muito importantes para o Brasil. Então, hoje, mais também feliz e orgulhosa de estar aqui também com esses dois queridos que eu posso chamar de amigos, nessa mesa do César. O César, que é um jornalista renomado, e além de jornalista, hoje tem sido um grande militante de lutas importantes para o Brasil. Né? Já está no seu 4º livro, Esfarrapados é o 4º livro do César, e a gente vai falar um pouco sobre esse livro hoje, enfim, sobre todo o trabalho que você vem realizando, que é importantíssimo para a esquerda brasileira. E aqui, do meu outro lado, está o Rubens Casara, que é pesquisador, é jurista, é juiz de direito, é professor, também é psicanalista, assim como eu, e é também um companheiro de muitas lutas importantes que a gente tem travado, não só nos últimos anos, mas, enfim, toda a tua história, que você tem uma história de luta também muito bonita. E aí eu queria começar hoje, César, eu acho que é importante a gente contextualizar um pouco aqui esse trabalho, que é um trabalho assim, minucioso que você fez nos Esfarrapados. Primeiro dizer que Esfarrapados eu li, que Esfarrapados vem do Paulo Freire, né, que é uma frase que ele, belíssima, ele faz ali um prefácio, né, dele próprio, né, do livro do Pedagogia, acho que é do Oprimido, não foi isso? Isso mesmo. E então, assim, fala um pouco sobre isso, o que te inspirou a fazer o livro, aqui, ó, Esfarrapados, o que te inspirou a fazer esse livro, e fala também um pouquinho para a gente sobre o que é esse conceito do elitismo histórico-cultural, como é que ele impacta o Brasil, né, a história do Brasil, desde o Brasil colônia, e como que ele reflete no Brasil de hoje, esse Brasil contemporâneo que a gente vive. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado por comparecer. Quero agradecer a Ingrid, o Casara, 2 grandes intelectuais que eu acompanho o trabalho, respeito muito, já interagi em outras ocasiões com a Ingrid. O Casara conheci hoje pessoalmente, mas sou leitor de Rubens Casara, absolutamente fundamental para entender o pensamento sociopolítico do país hoje. Quero agradecer o Sintel, Francisco, Ricardo, todo o pessoal que muito carinhosamente fez esse convite, foi nos buscar no aeroporto. E vocês, todas e todos, obrigado, gente, por comparecer aqui hoje. Significa o mundo para mim, é muito importante. Obrigado. Bom, no Esfarrapados, como a Ingrid adiantou, eu venho de uma família de educadores. Principalmente minha mãe é uma educadora freiriana, psicóloga, doutora em psicologia, e tem essa questão da educação libertadora como cerne da sua própria abordagem. É alguém que fala muito de Paulo Freire e que tem essa educação libertadora e emancipatória como ponto central da sua própria atuação. O Freire, ele diz que ele organiza a produção dele para os esfarrapados do mundo, mas, sobretudo, também para as pessoas que se identificam com os esfarrapados do mundo e, ao se identificar com essas pessoas, sofrem, mas também lutam junto com os esfarrapados do mundo. Daí vem a dimensão desse trabalho que se chama Esfarrapados, e que eu estou lançando agora pelo Grupo Record, pela editora Civilização Brasileira. Em seguida, a Ingrid, de forma muito generosa, me deu a chance de falar do conceito que eu trabalho nesse livro, que é o elitismo histórico e cultural. O elitismo, eu vou tentar resumir, porque senão eu sou muito prolixo e eu quero ouvir também, eu quero debater com vocês, mas então, se eu ficar muito chato e prolixo, vocês me interrompam, tá? E eu resumo a ideia. O elitismo histórico-cultural, gente, ele é uma força, a meu ver, é uma força social que organiza os arranjos da sociedade com base em categorias de distinção, de forma a criar uma espécie de gramática da desigualdade e, em última análise, uma hierarquia moral que rege o funcionamento social, político e econômico da nação. Essa é a definição teórica, acadêmica. Mas se eu perguntar para vocês aqui, todo mundo sabe como o elitismo histórico e cultural organiza os arranjos societários. E são coisas extremamente difíceis e duras que eu vou tocar aqui em seguida. Tá? O elitismo histórico e cultural, de uma forma prática, para não ficar muito nessa seara acadêmica e teórica,
É essa força social que te diz que homens são superiores moralmente a mulheres, brancos são moralmente superiores aos negros, héteros são moralmente superiores aos gays, aos homoafetivos, tá? Então, e assim sucessivamente. Existe um sem número de camadas e filigranas que determinam posições socioculturais, socioeconômicas, fenotípicas, e assim sucessivamente. Eu não vou ter muito tempo para esmiuçar isso, porque senão eu ficaria horas falando aqui sem parar. Então, tem, para devolver a palavra para ti, Ingrid, tem como pilares fundamentais do elitismo histórico e cultural 2 pontos centrais que começam com as grandes navegações. O primeiro é o capital, das ideias do campo marxiano. O que é o capital? O capital não é um volume de dinheiro. O capital é um processo. É esse processo da transição do feudalismo para o capitalismo que expropria a classe trabalhadora das suas terras naquela ocasião, deixa a classe trabalhadora com a sua força de trabalho como única mercadoria a ser vendida no sentido de fazer a manutenção da sua subsistência, e nesse processo tira mais-valia, tá? Dessa mercadoria que está sendo vendida. Isso é o capital, enquanto processo. Essa ideia não é minha, é de um barbudo do século XIX que chamava Marx e do seu colega chamado Engels. O outro pilar, portanto, esse é o primeiro pilar do que eu chamo elitismo histórico e cultural. O segundo pilar vem da invasão europeia nas Américas, que a gente, por séculos, agora, convencionou chamar de colonização. A meu ver, é um termo demasiadamente inapropriado, porque eufemiza o que de fato aconteceu, e esse mecanismo do elitismo histórico e cultural e de segregação, e de criar rankings, e de te dizer que algumas vidas humanas valem mais do que outras vidas humanas, com base fundamentalmente nesses 2 parâmetros que eu acabei de salientar. Essa é a estrutura central, nevrálgica desse livro e do conceito que Ingrid pediu que eu explorasse. É óbvio, são 308 páginas, tem várias outras coisas que a gente pode ressaltar se você quiser, mas em suma, endereçando a provocação que você fez, acho que é isso, querido. Muito bom, vai ter que ler o livro, né? Todo mundo aqui tem que comprar o livro. Mas olha só, a gente tem aqui 2 livros do Rubens também, que eu acho que eles conversam muito com o que você traz aqui, esses temas todos que você traz com o livro e com todo o teu trabalho. Primeiro é o Sociedade Sem Lei, né, que você fala aqui sobre pós-democracia, personalidade autoritária, idiotização e barbárie. Eu acho que tem tudo a ver com o Brasil, que a gente viveu nos últimos anos e continua vivendo, apesar de se ganhar o governo, ainda há uma luta muito árdua a se travar, existe toda uma guerra cultural que não acabou e está longe, inclusive, de acabar. E tem também contra a miséria neoliberal. E aí, Rubens, eu queria que você falasse um pouco, porque quando a gente tem a ideia, o neoliberalismo traz a ideia, por exemplo, de uma redução do papel do Estado. Né? Mas, por outro lado, você fala aqui, por exemplo, de um crescimento dessa questão da personalidade autoritária, quando a gente vê, por exemplo, o crescimento da extrema-direita no mundo todo, e que foi o que aconteceu no Brasil e continua acontecendo, inclusive, em países da Europa, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouco como é que isso conversa com o que o César traz, né? E como que esse modelo neoliberal acaba trazendo, né, à tona esse tipo agora que a gente tem visto, esse tipo de modelo, que é um modelo diferente, autoritário, que vem crescendo no mundo. Bem, boa tarde a todas e todos, é um prazer enorme estar aqui, em especial para participar do lançamento do novo livro do César, que é esse intelectual público que se destacou nos últimos anos, dentro de uma perspectiva crítica. O que significa isso? Significa que ele, na sua atuação como jornalista, como pensador, ele busca produzir um diagnóstico o mais preciso possível sobre a realidade e, ao mesmo tempo, encaminhar o conhecimento, usar esse conhecimento que ele produz numa direção emancipatória, numa direção que se opõe às mais variadas formas de opressão. Isso fica muito claro quando a gente vê esse último livro dele, como ele desenvolve a partir dessa categoria que ele traz, que é o elitismo econômico, político-cultural. Quando peguei teu livro, eu lamentei muito não ter lido ele antes,
porque ajudaria muito no próximo livro que eu estou para lançar, que está inserido dentro desse campo de pesquisa que é o dos estudos sobre a racionalidade neoliberal. E aí, Ingrid, a gente tem que entender o neoliberalismo não como uma teoria econômica que remonta a Mises, a Hayek ou a Gary Becker nos Estados Unidos, não como um modo de governo, como queria Foucault quando ele escreve lá o nascimento da biopolítica. Hoje, o neoliberalismo é melhor entendido como uma racionalidade. O que significa isso? Um certo modo de ver e atuar no mundo que trata tudo e todos como objetos negociáveis a partir de cálculos de interesse que visam exclusivamente a busca por lucro ou obtenção de vantagens pessoais. Essa racionalidade, que é também uma normatividade, que condiciona o nosso ser no mundo, que condiciona, inclusive, a maneira como a esquerda atua hoje em dia, a partir desses cálculos de interesse, visando, nas mais das vezes, ganhos políticos. Então, se a gente pegar a teoria econômica neoliberal, a gente vai ver, como a Ingrid disse, que ali é uma tendência, uma diminuição do Estado, que, na realidade, era uma tendência já observada no liberalismo clássico. Só que, se nós pensarmos o neoliberalismo como uma racionalidade, a gente vai ver que, ao contrário de uma diminuição do Estado, o que há, na realidade, é uma transformação radical do Estado. O Estado passa a estar a serviço do detentor do poder econômico, que não raro é também quem exerce o poder político. Há uma mutação no Estado, há uma reaproximação pornográfica entre poder político e poder econômico. Se o Estado moderno nasce da separação do poder político com o poder econômico, o Estado neoliberal, condicionado pela racionalidade neoliberal, produz uma reunião entre poder político e poder econômico, no qual, mais das vezes, quem detém o poder econômico exerce também o poder político. Por todos, vão pensar no Trump. A marca se transforma em presidente dos Estados Unidos. E aí, fazendo um nexo com um livro do César, se nós pensarmos nas transformações que a racionalidade neoliberal produz no indivíduo, nós poderíamos falar num verdadeiro processo de idiossubjetivação. Idiota aqui, não no sentido vulgar, mas no sentido que tinha na Grécia antiga. Quem era o idiota? O idiota era aquela pessoa que só olhava para o próprio umbigo, incapaz de se comunicar com a coletividade, de se comunicar com a cidade. E esse elitismo que o César desenvolve muito bem como essa força social que naturaliza uma espécie de hierarquização entre as pessoas. Existem pessoas matáveis e pessoas não matáveis. Tu dá o exemplo, salvo engano, do elevador de serviço, que é uma coisa tipicamente brasileira, né? Um elevador onde algumas pessoas são obrigadas a entrar e que outras pessoas nunca entram. E por aí vai. Então, essa mutação na subjetividade do indivíduo exige essas forças, como a questão da naturalização desse elitismo. Porque é preciso que as pessoas fiquem cada vez mais incapazes de formular, ou de realizar, ou de se ver em relação com o outro, né? Ou que considerem o outro sempre um adversário, ou um inimigo a ser destruído, ou um concorrente a ser vencido, até porque a lógica da concorrência vai entrar fortemente como principal regulador social da sociedade. E assim nós temos que ver cada vez mais as pessoas se tornando incapazes de fazer nexo com o outro. Elas se veem como um empresário de si, ou como um capital social, e veem o outro como um adversário a ser destruído, ou como um objeto a ser utilizado, ou como alguém inferior. Alguém que, por ser inferior, não deve gozar dos mesmos direitos e prerrogativas que ele goza. E quando César vem desenvolvendo isso nesse livro, me parece fundamental para entender o atual estado de coisas, o que ele está dizendo é que é preciso dessa força social para que as pessoas se vejam como diferentes. E ao se verem como diferentes, um grupo muito reduzido de opressores começa a nadar de braçada, na medida em que a grande quantidade de oprimidos não consegue se identificar
com o outro para juntos produzirem as transformações sociais de que depende a sociedade. César, partindo dessa linha do Rubens, eu acho que é fundamental a gente pensar o capitalismo do ponto de vista da produção de subjetivação. É isso que a gente tem que... Porque, inclusive, é isso que faz com que o bolsonarismo, com que a extrema-direita ainda siga tão grande, tão forte no Brasil, apesar de todas as denúncias e tudo que vem acontecendo. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, talvez sobre um caráter que a gente possa chamar de uma sociedade sadomasoquista. É sádica no sentido de uma elite, que sempre foi sádica, historicamente, mas masoquista do ponto de vista de um povo que talvez não se veja também, ou não se perceba nesse lugar de oprimido. E talvez esse seja o desafio, inclusive, fazer com que as pessoas se percebam nesse lugar e lutem porque eu acho que o grande pulo do gato do neoliberalismo também é o fato de que hoje você tem uma dificuldade maior de saber contra quem você luta. Porque hoje isso é muito mais como existe toda essa produção de subjetivação. Esse sujeito empreendedor de si mesmo, como o próprio Rubens fala. Então, quando a pessoa se vê no lugar de fracasso, é um fracasso que se sente como um pessoal e não um fracasso contra um sistema que o coloca naquela situação. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa perspectiva. Tá bom, querida. Não, é genial a tua proposição. Tem um trabalho muito interessante com base ao encontro que o Casara propõe aí, que chama A Nova Razão do Mundo, do Laval e do Dardot, no qual essa é a proposta genial, o ponto do Casara, exatamente por isso. Porque quando a gente fala de neoliberalismo, muitas vezes, entre pessoas que estudam ciências sociais, compreende-se o neoliberalismo como um conjunto de práticas macroeconômicas a serem adotadas na seara macroeconômica. Tudo que a gente viu aí a partir de 2016, tá? O golpe contra a Dilma Rousseff, no que diz respeito ao minimalismo estatal, a controle de câmbio, orientação para exportação, precarização do trabalho, enfim, tudo isso. O ponto do Casara e da Ingrid, ambos são brilhantes porque sugerem perceber o neoliberalismo como uma espécie de racionalidade que organiza o governo dos homens, das mulheres, dos seres humanos, para todos os efeitos, segundo um princípio universal da concorrência. E, naturalmente, da desigualdade. Porque toda vez que você tem um processo de concorrência estabelecido, alguém vai ganhar, alguém vai perder, alguém vai ser considerado inferior e a outra pessoa vai ser considerada superior. É por isso que eu proponho isso como um dos preceitos basilares do que eu chamo de elitismo histórico e cultural. Por que a proposição da Ingrid é brilhante e por que é tão difícil identificar contra quem a gente está combatendo quando você fala de neoliberalismo? Porque essa racionalidade está permeada, como o Casara muito bem pontuou, como o principal regulador da vida social. A gente nem questiona mais nada. Tem que ganhar dinheiro, tem que se destacar, tem que ser mais competente, tem que ser mais rápido, tem que ser mais eficiente, já estão subtendidos como parâmetros elementares do nosso funcionamento. Ninguém nem mais questiona qualquer tipo de coisa. A gente não é capaz de sentir a vida de uma maneira minimamente mais razoável e colaborativa e que transcenda essa lógica da racionalidade neoliberal que ambos estão propondo aqui. Por que isso se agudizou? E aí é uma contribuição mínima que eu acho que eu tenho no Esfarrapados. As relações sociais, elas se organizam com base naquilo que é necessário para produzir a tua vida material. Se vocês pensarem por que nós estamos aqui hoje, vocês vão descobrir que existem professores, que de alguma forma todo mundo é do campo progressista, que a gente tem diversos tipos de afinidade na forma como a nossa vida materialmente está organizada. Tá? Então, em ampla medida, as relações sociais têm como premissa fundamental as relações de produção e troca. É óbvio que existem outros parâmetros que determinam as relações sociais, mas a base das relações sociais são as relações de produção e troca. Aquilo que vocês fazem cotidianamente para fazer a manutenção da vossa subsistência. Tá? Muito bem. Se vocês pegarem, por exemplo, o que acontece a partir ali do século XIX, quando você tem, antes ainda, século XVIII, com a primeira Revolução Industrial e tal, mas eu vou um pouco à frente, porque senão eu vou me estender muito aqui. Você já tinha, avaliando, e isso Marx e Engels dizem, por exemplo, no Manifesto do Partido Comunista,
A Revolução Francesa, que é uma revolução burguesa, cria uma sociedade muito mais homogênea. Tá? Você tem uma sociedade no qual você tinha a burguesia, de um lado, a industrial naquela ocasião, querendo fazer a manutenção e a expansão de seus privilégios, e você tinha a classe trabalhadora querendo lutar por condições mínimas de sobrevivência e dignidade. Tipo, a gente não pode trabalhar 16 horas por dia. Você não pode ter criança morrendo trabalhando em fornalha, morrendo à míngua para continuar enriquecendo a classe burguesa. Tá? Muito bem, o que acontece aí, 150 anos depois, e esse é um processo que nem Marx e nem Engels foram capazes de presenciar, é que existe o que eu chamo no 7º capítulo dos Esfarrapados, do superdesenvolvimento das forças produtivas e dos meios de produção. Tá? Criam-se linhas de montagem, tem o Fordismo, a gente inova em um sem número de métodos que faz com que a gente tenha um superdesenvolvimento das forças produtivas e dos meios de produção. O que isso faz? Cria uma riqueza mercadológica sem precedente. Então, de novo, para ser menos teórico e mais prático naquilo que eu estou propondo, se vocês fossem trabalhadores da segunda metade do século XIX, da Manchester, que Marx e Engels estavam estudando, por exemplo, o vosso objetivo principal seria ter roupa, uma bota, um cavalo, um teto sobre a cabeça, pão para comer e cá estamos. Não existia nenhum grande outro objetivo mais sofisticado. Tá? Se você fizesse parte da categoria industrial da burguesia, o teu objetivo é continuar espremendo quanto você pudesse a classe trabalhadora. Era um modelo muito mais homogêneo. Marx e Engels dizem isso de forma textual no Manifesto Comunista. Tá? 150 anos depois, com essa riqueza mercadológica que surge, as relações sociais também se elitizam nessa mesma medida. Porque hoje o objetivo da classe trabalhadora não é mais só ter um cavalo, pão, um teto, uma bota, o que quer que seja. Hoje existem sem número de tênis que você pode ter. E dependendo do tipo de tênis que você tiver, você é mais ou menos respeitado dentro da tua comunidade. Dependendo do tipo do carro, dependendo do tipo de moto, dependendo do tipo de produto ou serviço que você é capaz de consumir, você é capaz de estabelecer relações mais ou menos elitistas com base naquilo que você pretende. E isso não se aplica para uma pequena camada da classe trabalhadora. Se aplica para motoboys, e dependendo da moto que o cara tiver, ele vai ter uma possível parceira na comunidade dele que está disposto a sair com ele ou não, mas se aplica para advogados também. Se você tiver um terno Armani, ou se você for capaz de almoçar no Figueira Rubaiá, por exemplo, em São Paulo, você vai ter acesso a determinadas instâncias do poder judiciário que você não teria se esse não fosse o caso. Daí a proporção do elitismo histórico e cultural. E daí como o superdesenvolvimento das forças produtivas e dos meios de produção agudiza o elitismo histórico-cultural nessa medida que eu estou propondo. Qual que é o efeito mais nocivo disso? O primeiro é o que a Ingrid colocou. A gente não sabe direito contra o que a gente está lutando, porque a gente está lutando contra uma racionalidade que permeia fundamentalmente a sociedade inteira. A gente está lutando contra algo que está tão naturalizado na nossa forma de sentir a vida que você não sabe mais como combater. Porque você vai ter que abordar temas que transcendem a seara do que é possível, considerando que a pessoa já nasce inserida num contexto que a compele a sentir a maneira de determinada forma. Qual que é a outra consequência absolutamente nefasta e deletéria? Isso impede a unidade da classe trabalhadora. Por isso que sindicatos sofrem tanto. Porque na medida em que você tem todo mundo competindo contra todo mundo, você não tem o que Marx e Engels consideravam ser a principal força capaz de combater o capital enquanto processo. Isso que eu falei para vocês no começo da minha fala. Você não tem a unidade da classe trabalhadora que forma sindicatos como esse, por exemplo. Daí a dificuldade que a gente tem que você tem, por exemplo, hoje no Brasil você deve ter algo entre 150 e 170 milhões de trabalhadores que ganham até 7 mil reais por mês. Como é possível explicar que 170 milhões de pessoas, e a nossa alta burguesia, a gente deve ter algo entre 60 e 70 bilionários, você deve ter algo entre 15 e 20 milhões de pessoas que habitam o que a gente chama classe média, são pessoas que ganham entre 9 e 40 mil reais por mês, a classe média baixa e a classe média alta,
e você deve ter uma burguesia de 250, 300 mil pessoas que são milionários. Fazendo a conta, você não tem mais do que 20, 25 milhões de pessoas que, de alguma forma, teriam interesse em fazer a manutenção do sistema como ele está disposto. Como é possível explicar que 10% do nosso tecido social domine 90% de uma maneira tão eficaz? Porque o elitismo histórico e cultural é essa racionalidade, é essa força social que não atua só de cima para baixo. Ela atua em todos os níveis, em todas as esferas da sociedade. Você já nasce inserido num contexto que basicamente te leva a pensar que não é assim, sempre foi assim, não existe outra alternativa possível e cabe me adaptar, porque é isso que tem para hoje. Eu tenho uma família para criar, eu quero tomar minha cervejinha no fim do dia, eu não estou interessado em ficar discorrendo sobre temas em sociologia, em economia política, em geopolítica global, e assim sucessivamente. Desculpa, não sei se eu me estendi um pouco, mas é basicamente isso. Eu achei genial essa tua provocação, e daí a dificuldade, Ingrid, que a gente tem em endereçar esse posto, porque é uma questão que vem sendo naturalizada há 200, 300, 400 anos a essa altura do campeonato. Muito bom. Obrigado. César Calejão. Você não se estende, a gente está aqui para ouvir você, César. O Rubens também. Então, eu queria aproveitar e pegar esse teu gancho, porque eu acho que a gente está aqui, aí no campo da esquerda, pensar quais são os desafios de organização diante desse mundo hoje, que atua de uma maneira diferente. A gente fala de classe trabalhadora, por exemplo, mas a organização, através de sindicatos, a gente tem um sindicato forte como o Sintel, a gente tem sindicatos fortes no Rio de Janeiro, de esquerda no Brasil, mas a gente tem visto, com toda essa nova modalidade, nessa forma de organização do neoliberalismo, que é uma tentativa, claro, obviamente, de precarização o máximo possível das forças de trabalho. A gente vê cada vez mais com uberização e tudo que tem sido discutido nesse contemporâneo. Como que a gente se organiza diante disso? Porque, por outro lado, por exemplo, as pautas identitárias, que são importantes também, têm o seu papel, sua luta de emancipação de diversos setores, de minorias, mas também tem uma tentativa, inclusive, do próprio capitalismo, do neoliberalismo, de se apropriar de certas pautas, que são pautas identitárias importantes. Então, como é que se organiza? Quais são os desafios da esquerda diante dessa nova forma de organização do mundo do trabalho, enfim, do mundo econômico de uma maneira geral? Bem, se a gente aqui está falando dessa racionalidade que impede que os oprimidos se juntem para superar todas as formas de opressão, e é evidente que a gente não pode aqui ficar trabalhando com um conceito tipicamente neoliberal, que é o de hierarquia das opressões. A minha opressão é sempre maior do que a sua. Eu quero que acabe com a minha opressão, mas não me preocupo com a opressão que a Ingrid está sofrendo, a que o César está sofrendo, e por aí vai. Nós temos que mudar a racionalidade. Se essa racionalidade trabalha com essa ideia de que tudo e todos são negociáveis ou descartáveis, nós temos que construir uma racionalidade outra que parta do princípio de que existe coisas inegociáveis e que as pessoas são sempre inegociáveis. A Ingrid falou da questão das pautas identitárias. Eu acho que a gente tem que trabalhar uma distinção fundamental entre o identitarismo em sentido positivo, ou entre políticas identitárias, e o identitarismo como ideologia, ou em sentido negativo. Porque é esse identitarismo em sentido negativo que é cooptado pelos detentores do poder econômico para gerar confusão, para gerar briga dentro dos próprios movimentos. Então, às vezes, você vê no movimento feminista dois grupos brigando entre si e deixando o patriarcado e a dominação masculina totalmente livre. Movimento negro, a mesma coisa. Movimento gay, a mesma coisa. Movimento LGBTQI+, a mesma coisa. Você gera estratégias ou mecanismos que fazem com que as pessoas fiquem brigando entre si, enquanto, e aí o elitismo é um típico exemplo, né? Enquanto a opressão se mantém de maneira quase intocada. Então, a sugestão para a esquerda é construir um pensamento crítico, capaz de identificar essas estratégias
essas estratégias que são estratégias voltadas à manutenção da opressão. E esse pensamento crítico tem que fazer as pazes com uma ideia muito simples, que é a ideia de comum. O comum foi demonizado. A hipótese comunista foi demonizada. É óbvio que existiram inúmeros erros na trajetória daquilo que se convencionou chamar de comunismo, das experiências históricas de comunismo, que na realidade nunca chegaram a ser o que, por exemplo, Marx e Engels defendiam que era o comunismo. Era um tipo ideal. Mas esses erros e esses equívocos não permitem jogar o bebê fora. Né? Aquela história da bacia. Né? A hipótese comunista significa o seguinte: em algum momento teve um erro. O que se faz? Se identifica o erro, e se corrige o erro e segue aquela hipótese. Como se o capitalismo tivesse dado muito certo. Né? Como se o capitalismo não produzisse mortes, opressão e etc. Só que nós demonizamos o comum. Aquilo que é comum, aquilo que é público, que o público também não se confunde com comum, mas aquilo que é público já é demonizado. As pessoas no Brasil têm vergonha de ir para a praça, conversar na praça. O evento é gratuito, não vai ninguém. Tu cobra R$10, o negócio enche. Como se você exigir o pagamento fosse algo que conferisse qualidade a algum tipo de evento. Então, o que é o comum? O comum é aquilo que todos nós somos responsáveis pela construção e pela manutenção. O comum não é algo estático. O comum é o exato oposto. A racionalidade do comum é a exata oposta à racionalidade neoliberal. Nós somos, ao mesmo tempo, constituintes, reformadores e também responsáveis pela manutenção. Se a gente não trabalhar, de novo, a partir dessa categoria do comum, se a esquerda não reabilitar essa categoria do comum, nós vamos ficar trabalhando a partir do mesmo paradigma que a direita e a extrema-direita trabalham. Que é esse paradigma de fazer cálculo para ver qual vantagem eu vou levar. Isso na vida sindical é muito frequente. O narcisismo das pequenas diferenças. Né? Todo mundo pensa mais ou menos a mesma coisa, mas começa a pegar um elemento mínimo de dissenso para transformar aquilo num cavalo de batalha que vai transformar o teu companheiro no inimigo. Então, a racionalidade neoliberal faz o quê? Olha o outro, aquele que seria o teu companheiro, que passa pelas mesmas dificuldades que você, que estaria ali do teu lado para tentar construir uma alternativa, e diz, aquele outro ali é teu concorrente, você tem que vencer. Aquele outro ali é teu inimigo, você tem que destruir. Ora, a fraternidade e a solidariedade viraram negatividades a partir da racionalidade neoliberal. Porque o cara que se preocupa com o outro sai em desvantagem na luta concorrencial. Se ele para ajudar o outro, quem não parou ganha a corrida. Então nós temos que romper com também essa naturalização de que o que nós vivemos hoje não tem jeito. Uma das estratégias ideológicas da racionalidade neoliberal é se vender como a única possível. A Elizabeth Taylor, olha o ato falha. A Elizabeth Thatcher já falava que não há alternativas possíveis ao neoliberalismo. O que é isso? É uma maneira de fazer com que todo mundo fique sentado na poltrona. Quando muito, fique fazendo comentáriozinhos nas redes sociais. E o teu trabalho também fala muito bem disso. Eu estou aqui realmente recomendando a todos que parem para ler o César. Então, é tudo feito para que cada um fique sentado, para que dentro do sindicato as pessoas fiquem brigando entre elas e não lutando contra os patrões. E nós temos que romper com isso. Romper com isso passa necessariamente por ressignificar a política, por ressignificar o comum, por desdemonizar o comum e por atuar a partir desse novo paradigma, a partir dessa nova racionalidade, que, por ser contra-hegemônica, permite acreditar no outro mundo possível. César,
eu acho que é muito importante isso que o Rubens traz, porque a gente vem de uma racionalidade, sobretudo a esquerda também, de uma racionalidade iluminista que parece que, quando você fala de amor, quando você fala de bem comum, nesse sentido de amor, por exemplo, do amor mundi que a Hannah Arendt traz, que é belíssimo, porque ela traz uma ideia de amor que nem esse amor romântico, mas é o amor pelo comum, é o amor pelo outro, é a capacidade de reconhecimento desse outro. E o que a gente vive é justamente o contrário, que o Aquiles Mbembe, inclusive, chama de sociedade da indiferença, ou sociedade da inimizade, que parte de um pressuposto de que o outro é alguém que compete comigo, que a alteridade é sempre um problema, que eu tenho que ter medo daquele outro, né? Que aquele outro pode me causar algum tipo de problema. Então, como ver isso? Você como comunicador, porque a gente tem aí uma outra questão, que é o fato de que nós estamos vivendo numa era hiperconectados tecnologicamente, mas, por outro lado, os laços sociais cada vez mais desfeitos. Uma certa tirania da intimidade, onde cada um vive a sua própria intimidade e não consegue fazer esse reconhecimento, e isso que o Rubens fala que é fundamental, desse bem comum, dessa coletividade que é tão importante de ser exercida. Como é que a comunicação tem papel nisso? Você que é alguém que atua tão diretamente, né, nessa questão, e a comunicação é fundamental também para que a gente possa criar novas subjetividades. Né? É absolutamente fundamental, e ela responde à forma como os nossos arranjos sociais estão constituídos. Não é por acaso, isso que você colocou faz todo sentido, que a gente esteja cada vez mais atomizado, a despeito de viver num mundo cada vez mais altamente hiperconectado. Porque, como o Casara muito bem colocou, na medida em que você tem disputas internas de tal ordem. Veja, uma coisa é lutar por emancipação popular de forma legítima. Né? Outra coisa é utilizar pautas emancipatórias para angariar protagonismo político, recompensas materiais, financeiras. Quando esse é o caso, você usa pautas emancipatórias para o teu proveito particular. Aí você incorre nesse tipo de coisa que tanto o Ingrid quanto o Casara colocaram aqui, e a gente tem esse estado de coisas que a gente vê hoje, não só no Ocidente, mas fundamentalmente no Ocidente. São países cada vez mais virtualmente conectados e pessoas cada vez mais atomizadas brigando por objetivos pessoais. Muitas vezes, inclusive, utilizando pautas progressistas para assim fazê-lo. Agora, tem uma colaboração que eu quero fazer. Eu achei muito, muito boa a resposta do Casara, no sentido filosófico da coisa. É inequívoco, é isso que a gente tem que fazer. E eu faria uma contribuição com ele, porque eu acho brilhante o argumento dele, que é o seguinte: nesse trabalho, eu procuro discorrer aquilo que eu acho que é o problema e procuro fazer algumas sugestões práticas. Eu sou muito inquieto, eu sou muito agitado, e eu sempre procuro, na minha produção, fazer sugestões, ainda que elas sejam capazes de contribuir infimamente com o problema. Eu, honestamente, preciso dizer para vocês que eu não acredito na superação. Eu estava conversando com o Fernando, meu irmão, no voo para cá. Eu não acredito na superação, talvez isso frustre vocês, perdão, mas eu não acredito na superação do capitalismo em 5, 10, 15, 20 anos. Eu acho que isso é muito bom para vender uma espécie de bandeira política no sentido de angariar aquilo que te interessa em determinado momento, seja capital político, seja, enfim, coisas de diferentes ordens. Mas eu acho que isso é um processo histórico e cultural que a gente vai trabalhar no sentido de plantar uma semente e não somos nós que vamos desfrutar da sombra que essa árvore vai produzir. Isso não vai ser mudado em 5, 10, 15, e aí a beleza da nossa luta também, tá? Isso não vai mudar em 5, 10, 15, 20 anos. Eu estou inclinado a acreditar que nem em 1, 2, 3 gerações. A meu ver, isso é um processo secular, caso a gente trabalhe firmemente em pensamento crítico e emancipação popular. Agora, nesse trabalho, então, já dizendo isso para vocês, porque as pessoas podem pensar, pô, você está propondo isso, você acha que isso vai mudar toda a estrutura social do capitalismo em 10, 15 anos? Não, eu não acho que isso seja possível. Em hipótese alguma, não importa o que seja feito. Mas, com isso dito, eu queria fazer algumas contribuições que eu acho fundamental para endereçar a proposição da Ingrid, que é: se você está no campo progressista, para onde você tem que olhar? O que a gente tem que fazer de forma prática?
Eu trago algumas reflexões aqui para vocês. A primeira e mais urgente, mais premente, a meu ver, é uma educação antirracista. Não tem nada mais urgente no Brasil do que fomentar uma educação antirracista. Colaborando com o ministro Silvio Almeida, eu fiz conversas, debates com ele e tal, eu trago 3 dimensões daquilo que eu acho que conforma o nosso racismo estrutural. Eu vou resumir, porque senão, de novo, é muita coisa. A primeira é um racismo racial, que é esse racismo dos séculos anteriores, que simplesmente transformou negros, pardos e indígenas em mercadoria, e isso não requer nenhuma grande explicação. Você simplesmente diz, essas pessoas são inferiores, cá estamos, elas podem ser negociadas como mercadoria. Por quê? Porque é assim que funciona e acabou. Nem requer nenhum tipo de grande discussão mais aprofundada. Esse é o racismo racial. Em seguida, vem o racismo científico, frenologia e esse tipo de coisa, que tenta explicar a complexidade humana, a nossa biologia, porque a biologia é um conceito mais amplo, mas, enfim, que tenta explicar a complexidade humana através da tua fisiologia, do teu fenótipo e esse tipo de coisa. E que tenta dizer que negros são biologicamente inferiores, indígenas, mulheres, muitas vezes, tá? São biologicamente inferiores. E, mais recentemente, você tem uma espécie de racismo cultural, que utiliza categorias socioculturais, sociopolíticas, enfim, de todas as ordens. Desmontar isso através de disciplinas consolidadas já no ensino médio é a pauta mais premente que a gente tem se a gente quiser transformar o estado de coisas que a gente tem determinado aí. Uma educação fortemente antirracista. Nada é mais importante do que isso no Brasil, ou no Ocidente inteiro, mas eu vou me ater ao Brasil porque é o que a gente está discutindo em última análise nessa ocasião aqui. Em seguida, já no ensino médio também, a gente precisa olhar para a economia política. Porque se a gente não olhar para a economia política, a gente não tem como entender a principal força que constitui esses arranjos sociais na sociedade do capital. Toda medida política tem um viés econômico e toda medida econômica tem um viés político na atual sociedade que a gente experimenta no Brasil nesse começo do século XXI. Economia política. Isso é absolutamente fundamental. Em seguida, geopolítica global. Se você não entende que a gente habita um planeta cada vez mais altamente interconectado e que uma determinada política, por exemplo, de preço, tá? Só para usar um único exemplo, de PPI, o preço que vocês pagam na gasolina e no álcool que vocês botam nos seus respectivos carros, tem uma correlação intrínseca com todo um jogo político internacional brutal, a gente não tem elementos para entender o nosso modelo de sociabilidade. Geopolítica global. E, por fim, a gente precisa, já no ensino médio também, trabalhar com dinâmicas constitucionais. Não adianta a molecada de 14, 15, 16, 17 anos sair do ensino médio sabendo física, química, matemática, que são disciplinas absurdamente fundamentais. Ninguém seria louco de negar a importância dessas disciplinas. Mas o cara não sabe o que é o Congresso Nacional. O cara não sabe quantos vereadores, ele não sabe o que é vereança, ele não sabe quantos deputados ocupam a Câmara Federal, ele não sabe como é que se exerce a força do poder legislativo, o que é um decreto, o que é um projeto de lei, não sabe absolutamente nada acerca da república na qual ele habita. Então a gente precisa começar isso já, o cara tem 12, 13 anos. Então, olha, daqui a pouco você vai votar e essa república funciona dessa maneira. O que é o Senado? O que é a Casa Alta, a Casa Baixa? Quais são as competências de um senador? Quantos senadores existem? Como é que você organiza um projeto de lei caso você tenha uma questão na tua comunidade que te desagrada? Entende? Então, de muitas maneiras, esses são os temas centrais que, ao meu ver, existe um sem número de outros temas que eu poderia trazer para vocês aqui, mas como eu vejo, essas são as questões principais que mais me afligem e eu acho que a gente precisaria ser capaz de endereçar se a gente quiser promover alguma transformação significativa nessa sociedade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. César, finalmente conhecendo aqui. Meu nome é Fernando Afonso, sou engenheiro de dados. E uma pergunta que eu tenho aqui, que eu sempre penso com uma cabeça, assim, essa cabeça
até de acordo com a minha profissão, né, de analista de dados, que você tem uma entrada e uma saída de alguma coisa. Então, por exemplo, uma coisa que me gera muita dúvida é... perdão. Então, a minha dúvida é o seguinte, o que impede essa maioria da população brasileira que está abaixo da classe média, está abaixo dos ricos, milionários, de acionarem algum gatilho de transformação e mudar o cenário coletivamente? Porque a gente tem, enfim, pensando bem, você tem muitas coisas que podem impedir esse movimento, né? Você tem as redes sociais, né, entraram de uma maneira pesada. Agora a gente tem a inteligência artificial. E dentro da inteligência artificial tem um viés muito forte que altera, né, algumas percepções. O mercado de luxo, de ostentação, onde a pessoa tem a vontade, se eu me esforçar, talvez eu chegue lá. A religião, né, uma religião predatória que também. A gente vê aqui no Rio também uma coisa particular, que a gente vê uma cidade completamente dominada e boa parte do eleitorado mais pobre vota no dominador, né? E eu queria ver se vocês o que vocês conseguem mapear como tudo, sem mais coisas. Eu queria entender a visão de vocês, assim, quais são as barreiras que vocês entendem que fazem com que esse copo já tenha passado o limite, mas ainda não vazou. Eu queria entender assim, a visão de vocês sobre isso. A minha pergunta vai muito próxima da dele, mas acho que vai um pouquinho além, que é como conversar. Porque a gente viu 4 anos do inferno com o genocida e agora a gente vive o resquício do inferno nas casas legislativas. Então, tudo que vocês falaram e tal, que a gente tem que levar para a educação, depende mais ou menos dessa base que está totalmente apodrecida com essa direita que quer manter o status quo do capitalismo selvagem. A gente vê várias camadas. Não foi também, né? Tem essas igrejas neopentecostais que estão atacando de braçada as polícias militares, que fazem uma lavagem cerebral há anos, né? Como sua própria essência de fazer aquela pessoa mais vulnerável ficar dependente da fé dele e enriquecer ele, enriquecer os pastores, né, no caso, e que cada vez mais abraçam a política que, ao meu ver, como ateu, vai ser a treva da raça humana quando a gente tiver essa teocracia mais abraçada ainda na política. A gente tem vários, como Damares, falando aquelas imbecilidades de criança sem dente. A gente tem essa questão que teve agora dos conselhos tutelares, com vários casos da igreja evangélica neopentecostal cometendo coisas que não poderia fazer, como falar em vote em quem. Eu vi isso dentro da minha casa, que a minha mãe teve AVC e a acompanhante era evangélica, e ela falava, não, o pastor dá o papel com os números. Você vota no 17, vota no 71, e aí até tem uma coerência votar no 71, e todos os números para a pessoa já votar. Então, eu entendo totalmente essas questões que vocês falam, que a gente tem que começar a falar de pautas importantes, dialogar. Só que como você vai dialogar com uma pessoa que está indialogável, né? Ela está totalmente abraçada na fake news e você aponta e mostra para ele e fala, cara, está errado, olha aqui, olha a evidência. Mas ele não consegue sair dessa bolha louca porque ele sempre vai ter como última palavra o pastor, o meio que ele vive, a não ser quando aconteça algo muito louco e ele seja expulso daquela comunidade e vire um ateu, que é muito da história de nós ateus. Não é minha, mas como participo de grupo, a maioria foi evangélico, foi de alguma religião, e começou a se ver sendo jogado para fora, como o Tiago Santinelli, né, ver essas coisas loucas e em algum momento sai. Então, é um desafio absurdo, porque a gente, apesar de ser a maioria da classe não elitizada, nós somos a minoria na hora de levar a nossa voz até o próximo, que já está dentro desse meio totalmente agressivo do cara que tem o poder, do pastor, do ogro negócio, do cara que tem a lobista, de um lira e dessas desgraças que a gente tem hoje muito forte no país. Como que a gente dialoga com essa gente que vai eleger um Abílio Prunini, por exemplo, como prefeito? Como que fala com essa gente tão louca assim? Obrigado. Olá, boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Tá um prazer aqui conhecer o Calejão e o psicanalista aqui. E, por acaso... juiz.
por acaso o Thiago realmente ele fez a minha pergunta. Que tem pessoas que o neoliberalismo ele dá essas armadilhas para as pessoas, né? Fala pânico de moral, né? Fala tudo uma moralidade assim bem exagerada para todo mundo ficar ligado naquele cara que está fazendo aquela moralidade exacerbada, só que na verdade não é a questão, né? Eu, por exemplo, na minha adolescência, eu caí na armadilha do Guia Politicamente Correto do Brasil. Vocês já conhecem, né? Uma das coisas assim que como é que a gente faz para perceber essas armadilhas neoliberais, sabe? Porque até hoje eu caio em narrativas de pessoas que usam pautas progressistas, mas na verdade eles estão com uma capacidade totalmente deletéria do processo de produção e total destruição da classe trabalhadora, né? Então, eu queria saber como é que eu lido com essas pessoas, com o que o Thiago comentou sobre que estão num processo mental deteriorado e em ideias neoliberais e como que a gente percebe essas armadilhas neoliberais também. Porque realmente os caras são ardilosos, né? A minha proposição aqui é que isso não começa com o neoliberalismo, não começa nem com o liberalismo vitoriano. Tá? É verdade que o liberalismo vitoriano e, de forma subsequente, o neoliberalismo com Thatcher, com Reagan, com Giscard d'Estaing, com Pinochet, as ditaduras do Cone Sul e tal, tudo isso agudiza em ampla medida esse processo da atuação dessa força social que eu chamo de elitismo histórico e cultural. A impossibilidade de contra-atacar de uma maneira efetiva é porque essa força social, ela não atua única e exclusivamente de cima para baixo. Ela é uma força social que permeia todas as relações sociais em todos os níveis. E isso não pode ser alterado por decreto do dia para a noite, simplesmente dizendo, vamos subverter o modo de produção capitalista e instalar o que quer que seja. Isso não funciona assim. Nem nessa época e nem em época nenhuma. Um modo de produção, ele é formado de subjetividades. Aqui a gente tem 40, 50 subjetividades. São 50 universos interagindo de alguma forma. Então não existe infelizmente, não existe nenhum único ato que seja capaz de transformar radicalmente a sociedade. O que existe é a luta. O que existe é a luta do Daflon. O que existe é a luta do Sintel. O que existe é a luta da unidade da classe trabalhadora. Isso não significa que você vai subverter o modo de funcionamento do capitalismo e a racionalidade neoliberal, consequentemente, do dia para a noite? Não. Mas significa que você está investindo num processo de desenvolvimento que, em algum momento do nosso desenvolvimento histórico e cultural, vai, felizmente, levar a esse processo. Daí a importância de iniciativas como essa, que a gente está participando. Daí a importância de reforçar o sindicalismo. Daí a importância de unir a classe trabalhadora ao redor de uma pauta que não visa única e exclusivamente garantir os direitos e melhores salários e o que quer que seja. Entende, Daflon? O atual presidente da República sai do movimento sindical, cara. As nossas classes dominantes e privilegiadas, eu não chamo de elite, porque eu acho que isso tem um problema semântico brutal aí. Quando você chama alguém de elite, isso confere legitimidade. Isso faz parecer que esse cara tem mais porque ele merece ter mais. Ele é mais esforçado, ele é mais capaz, ele é mais inteligente. Via de regra não é isso. Via de regra, esse processo começa com o privilégio que Marx chama de acumulação primitiva, já nos séculos passados. Tá? Então não existe nenhuma grande, única medida que seja capaz de transformar o nosso modelo de sociabilidade em 10, 15, 20, 30 anos. Mas existe a luta do Sintel. Existe o sindicalismo. Existe um processo sindical, por exemplo, que foi capaz de botar na presidência da República um torneiro mecânico. O sindicalismo assusta tanto porque não é só o empresariado que se sente ameaçado considerando que eu vou ter que pagar um salário mais adequado e dar condições mais dignas de luta para a nossa classe trabalhadora. É porque uma vez que a classe trabalhadora se une, as capacidades emancipatórias são sem limite, a ponto de fazer um presidente da República. A ponto de transformar um torneiro mecânico em presidente da República.
Então você imagina se a gente tem sindicatos fortes por todo o país. Eu estava conversando com o Francisco hoje, durante o almoço. Ele me disse que existem 10 mil sindicatos ao redor do país. Você imagina a força que a gente tem se esses sindicatos, 10, 15, 20 mil, passam a agir de forma coesa e enfática. É óbvio que você vai ter outros Lulas futuramente, e isso assusta demais. Então, acho que eu vou endereçar a tua pergunta, vou passar para eles a elaborarem e... Como é seu nome, querido? Desculpa. E endereçar o ponto do Thiago. Mas eu acho que esse é o cerne do que eu queria traduzir hoje aqui para vocês, gente. Bem, eu acho que as 3 perguntas têm pontos de contato muito evidentes. E o que se pode falar é que a missão, que é conversar e convencer o outro, é uma missão muito difícil. Até porque se comunicar no sentido progressista é muito mais difícil, encontra muito mais obstáculos do que se comunicar no sentido reacionário ou no sentido conservador. Existem estratégias para manter as coisas como elas estão. E manter as coisas como elas estão significa manter 1 a 3% da população ganhando muito, os chamados super ricos, e o resto da população numa condição que a gente poderia chamar de indesejável em potencial. Indesejável é aquele que pode ser descartado da vida social a partir desses cálculos de interesse de quem detém o poder político e o poder econômico. Se a gente pensar que na política entram em jogo basicamente 2 afetos, vários, mas basicamente 2 afetos. Primeiro, o medo, tão bem manipulado pela extrema-direita. Segundo, a esperança, que deveria ser manipulada, deveria ser prestigiada pelas forças de esquerda. O que acontece na atual conjuntura é que se produz uma realidade que tem um imaginário empobrecido e um simbólico destruído. O registro normativo do atual momento histórico é da ilimitação. Vale tudo na busca por lucro. Aliás, tem um livro muito interessante de um autor francês, não está traduzido ainda para o português, mas se o título fosse traduzido, ele diria, basicamente, a norma da sociedade neoliberal, que é... Tem criança aqui dentro? Não. Que é fuder o próximo. O título em francês é esse. Então, esse é o mandamento de conduta para você se dar bem no neoliberalismo. Você ferra o próximo e você ganha. Eles prometem que através da meritocracia você vai alcançar os 3% da população que o Chomsky chama de super ricos. O que é uma evidente fraude. Eu me perdi. Por que eu falei isso do fuder ao próximo agora? Bem, não importa. Vamos lá. Basicamente, o que eu queria dizer é o seguinte. Uma das estratégias que inviabiliza o diálogo, em especial inviabiliza discursos no sentido progressista, é aquela que nós já mencionamos aqui, de vender a imagem de que não adianta fazer nada porque as coisas sempre foram assim e vão continuar sendo assim. Quem oprime vai continuar oprimindo, quem é oprimido continua sendo oprimido. E aí, para citar um autor que eu sei que é um dos marcos teóricos do César, o Paulo Freire, se a educação não for libertadora, no sentido libertador, o sonho do oprimido não é acabar com a opressão, é se tornar opressor. Então a gente tem que trabalhar a partir... Então, como conversar, né? Como dialogar com o outro? Nós temos que, primeiro, resgatar o simbólico, a existência de limites. A democracia exige limites. E o principal desses limites é o respeito incondicional aos direitos fundamentais, aos direitos de todos, pelo simples fato de terem nascido com vida. Nós temos que redefinir o imaginário, nós temos que acreditar ou fortalecer esse afeto da esperança, de dizer, olha, é possível que o mundo seja melhor. Olha, tu não precisa estar tomando na cabeça todos os dias, né?
Isso em todos os aspectos possíveis. A gente pode dizer, olha, acredita no futebol carioca que o árbitro não vai roubar sempre para o Flamengo. Então a gente tem que mostrar que existe um outro mundo, possível. Isso através do diálogo. Agora, o diálogo exige uma coisa básica, que é reciprocidade. Só há diálogo se existir reciprocidade. Porque senão são monólogos. Eu vou ficar falando as minhas verdades, o outro fala as verdades dele, no momento em que o próprio valor verdade, a partir desse processo de dessimbolização neoliberal, ele perde importância. E aí nasce a pós-verdade, a era das narrativas. O que vale é a minha opinião. Não, a gente tem que resgatar também a importância da verdade. Né? Não como... Porque a verdade está no todo. O todo é inalcançável por nós humanos, demasiadamente humanos. Mas a gente tem que trabalhar com a existência de algo que seja verdadeiro, porque senão o diálogo acabou, é impossível. Nós não temos aquilo que se chamava o mínimo de consenso necessário para conversar. Então a gente está falando com um cara lá que acredita que a Terra é plana, que... que vacina transforma em jacaré, esse tipo de coisa. Você vai dizer que não e não vai ter essa possibilidade de diálogo. Então a gente tem que... O que fazer? Mudar a maneira como a gente se coloca nessa realidade. E conversar. Mas também ouvir o que o outro está dizendo. E trabalhando novamente com essa questão dos afetos. Tá? A gente tem que resgatar a esperança. Porque quando a esperança diminui, aumenta o medo. E o medo vai ser sempre manipulado por essas forças de extrema-direita. Então, quando o cara vem com um discurso de medo, a gente tem que responder com esperança. Mesmo que seja daqui a 5, 6, 7, 8, 10 gerações. A gente tem que saber que, como César trabalha no livro dele, o que a gente hoje vê como estável, nada mais é do que uma construção histórico-social. Isso amanhã pode ser transformado. E não achem que não adianta, porque realmente só daqui a 5, 6, 7, 10 gerações a gente consegue pensar em transformar. Tudo bem, pode demorar 5, 6, 7, 10 gerações, mas se a gente não começar a atuar agora, não haverá condição de possibilidade para que daqui nossos netos, nossos bisnetos produzam um mundo diferente. E às vezes a gente pode até ser surpreendido no meio do caminho. Eu estava lendo um estudo interessantíssimo sobre o ambiente pré-revolução de 17 na Rússia. E tinha um cara, um grande intelectual russo, de esquerda, dizendo, olha, não tem a menor possibilidade de ter revolução aqui. O povo, todo mundo está conformado, todo mundo aceita a opressão. E 3, 4, 5 meses depois veio a grande revolução. E o que tem de muito legal nessa revolução, por mais que a gente possa entender os equívocos que acabaram por destruir um sonho de um outro mundo? É essa questão da esperança. Aquela revolução instaurou uma esperança gigantesca. E quando a gente demoniza o comum, demoniza as experiências históricas comprometidas com outro mundo, o que se quer é desconstruir qualquer possibilidade de transformação pelo sequestro da esperança. Então, para conversar, para mudar, o que eu sugiro é a esperança. Sou Edelson, eu tenho 64 anos, sou professor de História, aposentado pelo Colégio Pedro II, rede privada do Rio de Janeiro e também da rede municipal de Angra dos Reis, e sociólogo pelo IUPERJ. Tá? No final dos anos 70, eu dei aula aqui, final dos anos 70, talvez muitos aqui nem tivessem nascido, tranquilo? Eu não queria apenas fazer perguntas, eu queria fazer umas chamadas que eu acho que é importante. Nós estamos num momento de chamamento de todos. A primeira é o seguinte, nós não podemos continuar a diluir a luta de classes. Em hipótese alguma, nós estamos querendo levar as bandeiras identitárias para a lata de lixo. Muito pelo contrário. Mas elas têm diluído a histórica luta de classes. Por favor, não vamos continuar a fazer isso. Senão nós vamos estar fazendo aquilo que as classes dominantes querem que nós façamos. Isso é fundamental. Tá? Uma outra coisa
O tempo todo a gente tem escutado, da opinião pública de uma forma geral, que as esquerdas não estão fazendo nada para deter o que está acontecendo por aí. Gente, por favor, não foram só as esquerdas que levaram o Lula à vitória o ano passado. Por favor, as forças antifascistas foram as mais amplas possíveis. Nós não podemos atribuir agora apenas às forças de esquerda a responsabilidade pelo que a gente está vendo assistir aí. Nós ainda não derrotamos o bolsonarismo. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Senão, nós estamos fazendo o que a direita e a extrema-direita querem que nós façamos. Tranquilo? Eu acho que isso é um elemento fundamental. A gente não pode esquecer disso. E por último, que eu acho que é um debate muito mais amplo e extenso, que é uma questão didática. E aí, como professor há 40 anos, 40 e poucos anos, eu não poderia deixar de falar isso. A gente tem que ensinar a população, a gente tem que esclarecer a população. Eu não sou petista, já fui, mas quando nós criamos o PT tinha uma didática, né? Tem militantes antigos que vão se lembrar muito bem que quando nós íamos para a boca de urna, nós não dávamos panfleto para qualquer um. A gente segurava o panfleto até a última hora. Quando a gente percebia que a pessoa ia pegar o panfleto e jogar no chão, a gente não dava. Ou quando jogava no chão, nós íamos lá de novo e pegávamos. Vocês se lembram disso? Eu ainda sou dessa época. Né? Então, olha só, nós estamos vivendo um fenômeno no Brasil e no mundo. E no Brasil é o cristofascismo. É um fenômeno. Porra, a gente tem que conhecer isso a fundo. A gente não pode simplesmente falar porque os evangélicos, porque os neopentecostais, olha só, o ideólogo do cristofascismo não é um evangélico, é um católico. É o padre Paulo Ricardo, da extrema-direita da Igreja Católica. Foi ele quem idealizou esse projeto bolsonarista que caiu no colo quando Bolsonaro apareceu. Nós temos que entender isso, entender esse fenômeno. Nós temos que estudar. Nós temos que ir lá no final do século XIX e ler Le Bon, que escreve a psicologia das multidões. Nós temos que ler Freud, que escreveu em 21 a psicologia das massas. Se nós não formos a fundo, entendermos esse fenômeno, a gente não vai ter argumentos e simplesmente vão ficar no argumento rasteiro. Né? É tudo evangélico, é tudo. Não é. Nós temos que aprender para poder ensinar, para poder trocar. Então, assim, é um debate. Ele é longo e não pode ser rasteiro. Eu quero começar pelo ponto do Casara. E, veja, o debate bom é um debate legítimo, tá? Onde existem colaborações, dissonâncias e tal. Casara colocou o seguinte ponto entre medo e esperança. E que eu entendo quando você diz que o processo é extenso e integral, isso pode sim gerar algum nível de desmobilização. Você pode se sentir compelido a, bom, então, o negócio é tão extenso, por que eu vou me engajar numa luta que eu não posso vencer? Isso posto é um fato. Tá? Eu não acho, honestamente, que a gente vai ter uma revolução socialista em 6 meses no Brasil. Nem em 6 meses, nem em 6 anos. Quiçá eu estou errado. Tomara. Honestamente. Rezo para todos os dias que eu esteja errado, que a gente consiga ter a classe trabalhadora tomando os meios fundamentais de produção, que a gente consiga mudar um modelo de sociabilidade que tem o elitismo histórico e cultural como força central do modelo de organização. Eu não acho que isso vai acontecer. Tá? De novo, tomara que eu esteja errado. Agora, de muitas maneiras, ao entender a integralidade do processo, você também pode se municiar para continuar lutando. E para lutar com maior ênfase. É verdade que requer algum nível de abnegação, no sentido de entender que a luta que vocês estão travando, não necessariamente vocês vão colher a benesse desse processo? Sim. Muito mais fácil se sentir estimulado a lutar quando você sabe que a mudança está logo ali na frente. Agora, enquanto teórico, eu preciso dizer aquilo que eu não acho que esse é o caso.
E eu acho que existe uma certa a proposição que avança propostas políticas e que reduz a complexidade da questão para tentar te dizer que não. A gente vai sim fazer uma revolução brasileira, a gente vai conseguir transformar tudo isso. A minha luta é para isso, mas eu acho que esse é um processo de longuíssimo prazo. Eu não acho que isso vai acontecer em 2, 3, 4, 5, 10 anos. De novo, tomara que eu esteja errado. Tomara que isso seja um processo muito mais simples do que eu suponho. Eu suponho que envolvem centenas de milhões de subjetividade. Casara tem um conceito brilhante num livro dele, leiam, que chama Bolsonaro, o Mito e o Sintoma, no qual ele fala do empobrecimento da subjetividade do brasileiro que foi ocasionada pelo próprio bolsonarismo. Esse é um fator central. A gente precisa considerar que a gente está lidando com centenas de milhões de subjetividades e não com um único modo de produção que pode ser transformado através de uma chave em 2, 3, 4, 5 anos. Transformar essas subjetividades é um processo histórico e cultural que requer luta, que requer educação libertadora, que requer batalha política, que requer sindicato, que requer, enfim, é um processo extremamente amplo e complexo que, a meu ver, não vai ser alcançado no curto prazo, a despeito de eu ter advertido vocês, quando eu fiz essa introdução, que isso não pode servir para que a gente se desmobilize. Que isso, entender a complexidade e a integralidade da questão, não pode servir para que você diga, então eu não vou lutar. Muito pelo contrário. Cabe entender que é uma luta extremamente árdua e longa e que a gente vai continuar lutando para que isso... A gente está pavimentando caminhos, entende? De um processo de mudança que vai passar por essa estrada quando a gente já não mais estiver por aqui. Muito bem, eu achei que isso era fundamental porque é uma questão que me aflige, é uma questão... Outro dia eu usei um termo duro, que eu disse que eu sinto que existem parcelas do campo progressista que vendem fumaça. E eu entendo que isso é um termo duro, é um termo bastante duro. Via de regra, porque as pessoas querem avançar propostas políticas, porque elas têm anseios políticos. E é mais fácil reduzir a questão e te dizer que eu sou o grande revolucionário que vou transformar o mundo, e não estou dizendo que você está fazendo isso, pelo amor de Deus, tá, Zara? Exato. Mas assim, quando você reduz a complexidade e você se vende como a pessoa que seria capaz de conduzir esse processo de forma unilateral, é óbvio que tem um ganho político a ser auferido nessa medida. Entende? Agora, eu acho que a coisa é infinitamente mais complexa do que isso. No restante, gente, eu não sei o que pensar. Eu estava conversando com o Casara, conversei com a Ingrid, conversei com o Marcelo, conversei com todo mundo acerca do que aconteceu no Rio envolvendo o assassinato dos 3 médicos. Eu já pensei de tudo um pouco nessa questão, honestamente. Eu já pensei que pode ter sido por engano, eu comecei achando que não. Isso, de fato, tem um recado político muito claro. Eu acho pouquíssimo provável que isso tenha sido uma execução por engano. Depois, quando eu vi a foto, eu conversei com o Casara aqui antes da gente começar a nossa fala. Cara, não sei, de fato, a semelhança entre as duas pessoas. Não sei. A essa altura, eu não sei o que pensar, Marcelo. Honestamente, eu não sei mais o que pensar. Eu não sei. O que eu tiro dessa lição, e eu estava conversando com o Casara também, o que quer que seja, é extremamente perturbador. É extremamente perturbador. Que a gente tenha, se for, esses 3 médicos foram executados porque um deles parecia com um miliciano, isso é extremamente perturbador. Se ele foi executado porque ele é irmão da Samia Bonfim, isso é extremamente perturbador. As pessoas foram executadas por uma facção criminosa porque elas cometeram um erro, entre aspas. Tudo isso não tem nenhuma saída desse processo que não seja absolutamente perturbadora e que não denote o estado de degradação social no qual a gente está inserido. Não só no Rio de Janeiro, mas no país inteiro, de forma mais ampla. Entende? Eu acho que é um pouco por aí. Eu passo para a consideração de vocês. Desculpa se eu me estendi demais, mas eu acho que é um pouco por aí. Bem, aproveitar para me despedir, dizer que foi um prazer enorme estar nessa mesa. Dizer que eu concordo contigo,
Aliás, a simplificação excessiva é uma estratégia neoliberal de vender problemas complexos como se fossem simples. São vários. Aborto, questão das drogas. Né? Segurança pública, de modo geral, faz isso o tempo todo. A resposta mágica é aumento de pena, alguns agora defendendo pena de morte, como se isso resolvesse o problema, como se isso, em algum lugar do mundo, tenha resolvido o problema. Que quem estuda pode afirmar com clareza que não. A questão do rancor que foi colocada aqui, eu acho que mais do que o rancor, a gente pode falar do ressentimento como uma força política extremamente problemática. A extrema-direita explora o ressentimento com muita facilidade. E o ressentimento, muitas vezes, passa pela necessidade da indicação de uma outra pessoa como sendo o grande inimigo, como sendo o vilão, e no momento que você aponta o outro como sendo o vilão, você tira de você toda a responsabilidade. Isso vale tanto para as relações pessoais quanto para as relações políticas. Né? Você tira de você toda a responsabilidade pelo quadro no qual você se encontra. Você se torna a vítima inocente do vilão. E, na realidade, no mundo adulto, todos nós sabemos que somos responsáveis por muito daquilo que nos aflige. A questão que foi colocada, eu realmente não apertaria, assim, não cravaria nenhuma das hipóteses, com certeza. Crime com motivação política, engano. Até porque a gente, às vezes, supervaloriza o que se chama no Brasil de crime organizado. Tudo é desorganizado. A única coisa organizada no Brasil é o crime. Isso é problemático. Tá? Então, assim, você colocou exemplos de assassinatos por erro. Eu trabalho no judiciário, no sistema penal. São vários, mas vários. Mata a pessoa, é o vizinho que queria ser morto. É muito frequente. Então, assim, pode ter sido um crime por engano? Sim. Pode ter sido um crime de motivação política? Sim. Todo crime é político, em certo sentido? Sim. O problema não é esse, o problema é ter sido um crime. E os crimes estarem sendo naturalizados no Brasil como estão sendo. Se não fosse irmão da queridíssima Sâmia, a gente não estaria nem discutindo isso aqui, provavelmente. A maioria desses crimes não está nem mais... Antigamente ainda saía, tinha um jornal que você espremia, saia sangue. Saía só crime, né? Agora nem mais sai nesses jornais, porque virou notinha de rodapé. Quando é nota de rodapé? E aí, talvez o teu conceito ajude muito a explicar isso. Né? Por que alguns crimes dão manchete e outros não dão? Está no plano do elitismo histórico-cultural que está nessa obra. E, aliás, só para fechar aqui, já me despedindo, dizendo que foi realmente um prazer, recomendo a leitura do livro todo. Agora, tem uma parte que eu gostei muito, é a parte da Revolução. É necessário também resgatar essa palavra. Né? E você faz isso muito bem, colocando, o que eu também acho que não é para hoje, não é para amanhã, nem para os meus netos. Mas eu acho que a gente não pode perder a esperança de. Né? Porque se a gente perde a esperança de, o que sobra é inércia e uma preocupação idiota com o próprio umbigo. Muito obrigado a todos e a todas. Pessoal, vai ter agora... Ele vai fazer autógrafo. Bom, pessoal, olha, só para encerrar, eu queria deixar, porque essa conversa eu achei que foi muito boa, porque a gente, nos últimos anos, a gente lutou muito contra. E agora a gente tem que lutar por. Né, e começar a pensar novas alternativas e possibilidades de viver. Tem um texto que eu acho que dialoga muito com o que você fala no seu livro, que eu acho belíssimo, assim, recomendo para todo mundo ler, que é o prefácio que o Foucault faz ao livro Antiédipo, do Deleuze e do Guattari. Porque ele fala da militância, ele fala por uma vida não fascista. E ali ele vai elencando várias formas da gente não viver essa vida fascista. E ele fala do militante e da importância do militante ser alegre. Então, além da questão da esperança, eu trago alegria também, porque a gente precisa de alegria depois de tudo que a gente viveu e a possibilidade de se reencantar por um mundo novo. Então, que a gente junte a revolução, que seja também uma revolução por esse reencantamento pelo mundo, pelo outro e pelas relações humanas em geral. Então, gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. Que plateia maravilhosa.